Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado da soja. Quando a gente olha basicamente para o que aconteceu lá em Chicago, nessa reta final, nesse fechamento de hoje, a gente vê que ainda assim as cotações encerraram com ganhos expressivos, de 10 a 12 pontos aí nos principais vencimentos. No entanto, tem um detalhe que precisa ser analisado com atenção: o fato da soja não ter se sustentado nos $12 por bushel. Para explicar melhor para a gente o que isso significa e o que isso traz de dificuldade aí para as novas altas daqui para frente, a gente convidou Ginaldo de Souza, meu amigo Ginaldo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. O Ginaldo é diretor lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente e o Ginaldo me alertava justamente para essa questão, né, Ginaldo? $12 chegou, não se sustentou e me parece que não é a primeira vez que isso acontece, né? Alex, amigos e notícias agrícolas, ouvintes, muito boa tarde. Me alegra muito de falar com vocês, principalmente no dia de hoje, quando a gente vê o 12 cravado, como vimos no dia de hoje, era um número que nós tínhamos projetando e falando em entrevistas passadas, que o mercado tinha potencial de subir e alcançar os $12. Entretanto, cabe aqui as observações. O mercado fez 3 tentativas quase que na mesma semana. 11,98,5, 11,98 e uns quebrados, e finalmente os 12. Terceira tentativa de ultrapassar e romper os $12 e fechar acima dos $12. O mercado falhou. Os fundos, apesar de tudo, que estão aí com uma posição acima de 200 milhões de bushels na soja, não conseguiram a chamada força para fazer o mercado romper e, consequentemente, fechar acima dos $12. Por quê? Porque aí tem os fatores fundamentais, que são demanda e clima. Clima veio melhor. Ontem à noite o clima já colocou um pouco de seca no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e melhorou um pouco na região sul. De manhã melhorou, colocou e agora à tarde confirmou. As previsões climáticas mostram boas chuvas na região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, embora tenha reduzido um pouquinho no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também aumentou na Argentina. Então, a América do Sul tem um potencial, vamos dizer, olhando no clima agora, um potencial melhor de chuvas para os próximos dias. Se isso de fato acontecer, naturalmente isso é um fator inibidor de preço. Uma outra coisa, normalmente está se esperando diariamente compras da China, e a China não está vindo. Talvez porque não queira pagar um preço tão alto e não contribuir com novas altas do mercado. Isso é o que nós podemos analisar, Alex e amigos, nesse primeiro momento. Ou seja, o clima, demanda, bateu os $12 durante 3 vezes, vamos dizer assim, e o mercado cedeu. Isso quer dizer, nós chamávamos isso de antigamente, quando o mercado tentava, durante 3 vezes, dizer, o mercado apitou, deu um sinal de alerta. Vamos ficar atentos, porque a coisa não é bem assim. Agora, Ginaldo,
Para que ele se consolide acima dos $12, precisa de novidade, é isso? Precisa de novidade, Alex, precisa de fatos novos, fatos novos. Os fatos novos imediatos são clima, é clima. Não é a demanda vai continuar. Se nós pegarmos os números projetados da demanda, 2,2 bilhões de buchos, e analisarmos que já temos 1,9 vendido, falta só 300 milhões de buchos. Até agosto, 31 de agosto do ano que vem. Eu estou prevendo que, do jeito que vai, no final de fevereiro, começo de março, os 2,2 bilhões projetados já foram vendidos. O que o USA vai vender mais para frente? 100 milhões, 200 milhões, eu não sei. Vai tirar da onde? Do esmagamento? Por enquanto, o esmagamento está um pouquinho abaixo da média, mas o mês de outubro veio lá 185 milhões de buchos esmagados. É preciso que mantenha-se uma média muito alta para que os objetivos de 180 bilhões de buchos previstos para o esmagamento, que é quase igual às exportações de 2,2. Então, esses 180, é muito provável o USA vai ter que mexer nisso aí, porque nas exportações ele só pode mexer aumentando. Então, se tiver que reduzir, vai reduzir na projeção de esmagamento, sob pena de faltar soja lá nos Estados Unidos, como está faltando aqui no Brasil, soja disponível atualmente. Bom, mas esse é um cenário que não vai refletir imediatamente nos preços, ou pode, Não, Ginaldo? absolutamente. Não é um cenário para agora. O cenário para agora é clima. E o clima nos mostra chuvas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e mostra o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul um pouco mais seco. Agora, nós sabemos perfeitamente que clima, ou ele exagera demais, ou de menos. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu, particularmente, fiz agora uma viagem aqui por todo o Paraná a semana passada. Cheguei no final de semana e posso dizer a vocês que as lavouras que eu vi lavouras que... Eu fui justamente com a chuva, parece que eu fui levar chuva. Mas onde eu passei, que as lavouras estavam, vamos dizer, tinha lavouras com 60 dias, já florando, já aparecendo, querendo aparecer, soltar canivetes e tal. Essas lavouras sofreram, porque teve bastante seca no Paraná, indiscutivelmente. Mas essas lavouras, conversando com produtores, eles falaram, se as chuvas se normalizarem, e nós sabemos disso pela nossa experiência de campo, de vida, que se chover, soja é um isso, né? Vamos dizer, é uma bênção divina, mas é um mato. Se chover, vai embora. Se recupera, né, A Ginaldo? soja levanta do dia para a noite e vai produzir, não talvez 100%, mas vai produzir 95% e assim por diante. Então, essas chuvas que vieram aqui no Paraná e certamente virão agora no Rio Grande do Sul e muita chuva prevista também em Santa Catarina, essas chuvas, essa umidade vai levar naturalmente as condições das lavouras a melhorarem bastante. Tomara que chova logo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é onde está precisando também de chuva, mas entendo que também não é uma sangria desatada, que você, se não chover hoje ou amanhã, vai ter problema. Mas eu creio que os mapas vão mudar, porque a gente está vendo que o sistema do Laninha, que está com águas equatoriais um pouco mais frias, elas parecem que em dezembro podem se modificar, aquecendo um pouco mais e trazendo mais chuvas. Muito bem. Ô, Ginaldo, então ficou claro Pois para a olha. gente que
romper e se estabelecer acima dos $12, ainda precisa de novidade. Mas e o contrário? A soja pode voltar a cair, voltar a perder espaço aí nos próximos dias? Pode, Alex, pode e deve. Eu acho que nós temos que levar em consideração que os $12 foram a terceira tentativa, foi a terceira tentativa. Então, isso quer dizer que o mercado, para ultrapassar, para sobrepujar os $12, precisa de uma força maior. Qual seria a força maior imediata? Clima. Parou de chover, os mapas mostram seca, as temperaturas estão elevadíssimas, aí o mercado não vai respeitar os $12, porque os pequenos que estavam vendendo e que saíram hoje, os fundos pequenos, investidores menores, vão voltar a comprar e vão puxar o mercado e vão levar, ajudar os fundos grandes a puxar acima dos $12. Então, quem é que vai ficar vendido? Produtor, trading, que está fazendo seu hedge, aquele que costuma fazer o seu hedge em bolsa. Qual que é o novo intervalo, então, de trabalho da soja, na sua opinião? 11,50. É? 11,50. 11,50. Isto é, se nada acontecer imediatamente, e esse imediatamente que eu digo é amanhã ou depois. Não, ficou muito claro. Precisa de novidade para se superar. Se não tiver essa novidade, pode buscar os 11,50 aí, certo? Exatamente. Faz uma correção, a correção técnica, é uma tomada de lucro, vamos admitir assim, porque os fundos estão acima de 200 mil contratos de soja comprados, toma lucro, bota dinheiro no bolso, cria fôlego e aí 11,50. Ok, chegou em 11,50, parou, fez um stop, um pit stop. Mas agora as lavouras estão bem e o clima está bem. Ah, gente, não, então nós vamos fazer outro caminho para baixo. Não, mas as lavouras não estão bem. Eles já vamos dizer, se criaram forças e vão puxar o mercado para cima de volta. Aí são outros 500. Muito bem. Uma análise bastante interessante, portanto, para você, produtor que acompanha a movimentação lá em Chicago, o fato de não ter rompido os $12 pode ser um problema, pelo menos nesse curto prazo aí, para os preços. E se não tiver nada de novo, nenhum fator que justifique uma mudança aí no humor do mercado, a gente pode ver sim uma realização de lucros, uma queda nos preços da soja por lá. Muito bem, essas são as informações de Chicago. Agora, eu queria só, Ginaldo, entender um pouquinho mais dessa posição futura aí que você citou sobre a demanda, né? A demanda forte lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos teriam aí cerca de 300 milhões de bushels, que é algo em torno de 8 milhões de toneladas, para atender o mercado ao longo do ano safra deles até agosto do ano, final de agosto. 31 de agosto, isso é humanamente impossível que o USDA, que os americanos não vendam vamos dizer, esses 300 milhões de bushels dentro dos próximos 2, 3 meses. Pois é. Então, até fevereiro, exagerando, comecinho de março, isso estaria vendido. Agora, aí você vai dizer, e como é que vai fazer? Não vai vender mais para frente? Vai vender, sim. Mas ele vendeu mais 100 milhões de bushels ao longo do ano. Eu acho pouco, acho muito pouco. De onde ele vai tirar? Talvez do esmagamento. Não tem de onde tirar. Sob pena de ter que faltar soja, aí sim, a corrida por soja lá nos Estados Unidos, como eles sempre dizem, vocês podem ter soja aí, mas aqui está faltando, e a bolsa está aqui, nós vamos fazer o nosso preço. Aí eles botam o preço lá onde eles quiserem. Interessante isso, porque cria uma perspectiva de bons preços também lá na frente, então. Cria perspectivas de bons preços. Eu até, vamos dizer, me adiantaria dizendo o seguinte, se não houver um problema climático agora, o mercado cai agora e volta a subir lá na frente de novo, com a possibilidade dos estoques explodirem, ou seja, literalmente não ter estoque e os preços voltar a subir.
Agora, e a China, Ginaldo? O comportamento da China? Você mesmo relatou que a China está meio fora do mercado, mas é um fora do mercado pontual, estratégico, digamos assim, para evitar inflacionar preços, ou a China tem mesmo esse perfil de compras já feitas e agora não precisa mais voltar para o mercado? Muito bem, meu caro. Vamos analisar sobre 2 pontos. Primeiro, tivemos uma eleição nos Estados Unidos. Os chineses haviam prometido para o presidente Trump que só voltariam a conversar sobre as questões, sobre isso, sobre aquilo, apesar de ter assinado contratos na fase 1, fase 2, só voltariam a conversar depois das eleições. Nós entendemos que eles já tinham a perspectiva de que o presidente Joe Biden poderia ganhar as eleições. E foi dito e feito. Na minha visão, os chineses não têm mais a obrigação de voltar a cumprir aquilo que foi falado, assinado com Trump. Eu acho que o Joe Biden não vai, na minha opinião, não vai colocar a faca no pescoço dos chineses para que eles cumpram isso, cumpram aquilo. Ele simplesmente vai procurar adequadamente e fazer democraticamente, ajustar as coisas, conversar as coisas, dialogar. Então, em primeiro lugar, espaço. Em segundo lugar, a China também não é louca de estimular, vamos dizer, os preços cada vez mais, porque os preços vinham subindo também em função da demanda. Os chineses pararam de alimentar, vamos dizer, a corrente e, de repente, o mercado começou a sentir, aí foi trabalhando mais em cima do clima. Então, essa questão, os chineses também sabem que se eles continuarem comprando 500 mil toneladas amanhã, depois mais 200 mil, mais isso, eles vão alimentar a cadeia. E, consequentemente, aquela provisão, aquela projeção de 2,2 de exportação vai logo embora. Então, eles não querem fazer isso. Mas eu acredito que os chineses ainda precisem comprar um pouco mais de soja americana para cumprir as suas necessidades antes de que o Brasil possa, de maneira direta e tranquila, abastecer os chineses com soja aqui do nosso país. Que com o atraso do plantio deve acontecer só lá para meados de fevereiro, talvez. Daí para frente, e eu diria, nós vamos chegar no final de janeiro, vai começar a aparecer soja. Não é a quantidade suficiente que nós estávamos esperando e que o mercado esperava de um modo geral. Sim. É um volume, vamos dizer, literalmente muito inferior ao que se esperava e, evidentemente, o atraso vai provocar uma necessidade de compras ainda maior nos Estados Unidos. Eu creio que os chineses ainda têm alguma coisa para comprar para atendimento em fevereiro. Tá. O resto, eu acho que eles estão tranquilos e eles não vão alimentar os preços para pagar muito mais do que, na realidade, deveriam pagar. Faz sentido. Vai comprando aos pouquinhos, devagar e sempre, Isso. evitando aí uma alta muito significativa aí dos preços, né, Ginaldo? Exatamente, Alex. Muito bem. Ginaldo, só para a gente encerrar, aí no Brasil, alguma coisa para ser analisada, alguma coisa importante para ser dita nesse momento? A gente está falando de uma safra que está praticamente encerrada, né? Uma negociação muito pouca ainda de soja na mão do produtor, e de uma nova safra já muito vendida, né? O último número que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, é de mais de 50%, quase 60% aí já negociado. Da safra 2021, né? Isso, exatamente. O produtor brasileiro está tranquilo, Ginaldo?
Eu acho que ele está tranquilo, Alex. Eu não poderia classificar o produtor brasileiro de uma outra maneira. Com quem eu conversei durante a viagem, eles estão tranquilos, eles mostram, às vezes, uma certa preocupação, porque os custos dos insumos subiram, é verdade, mas não justifica. Os preços da soja estão muito além daquilo que se esperava. O dólar ajudou muito, é preciso que se diga isso, e foi naturalmente o dólar também que fez com que os preços chegassem a esses níveis. Ele está tranquilo, eu não vejo nenhuma preocupação. Ele está preocupado nesse momento em implantar a sua safra e, naturalmente, colher melhor. Mas, Alex, vamos admitir, por exemplo, começou a se falar que o Paraná possivelmente teria uma quebra muito grande, isso, aquilo. Pelo que eu vi, se o Paraná tiver uma quebra de 5% ou de 6%, aí vai lá para o Mato Grosso, uma quebra de 6, 7%. Isso são tudo projeções, porque na realidade nós não sabemos se vai ter quebra ou não. O clima é que vai determinar. Mas o que eu posso dizer, uma safra de 135, se for 132, se for 130, é uma grande safra, meu amigo. E o produtor com isso vai estar feliz, porque ele teve preço, ele já vendeu mais de 60% da sua safra futura, ele está tranquilo, e eu não vejo necessidade de se preocupar, a não ser com o plantio daqui para frente. Para ele se sentir seguro, Ginaldo, o produtor se sentir seguro, quando que vale a pena ele voltar para o mercado, na sua opinião? Na minha opinião, o produtor deveria voltar para o mercado, era já. Não se afastar literalmente do mercado. O produtor se afastou. Faz tempo que nós não vemos, não estamos vendo o negócio, faz tempo que não está fluindo, e eu acho que o produtor tem que voltar ao mercado é já, se não esperar. A safra foi de 133 milhões, aí o Chicago está a 10,50, vale a pena? Não sei se vale a pena. Eu acho que ele tem que voltar é já, e não especular mais. Ele vendeu bem, vendeu 60%, vende mais 20%, deixa os outros 20% para vender a partir de abril, a partir de maio, mas ele tem que voltar ao mercado, na minha opinião, ele tem que voltar já. Legal. Bela dica. Ginaldo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre. Alex, um grande abraço a você, meu amigo, a todos os ouvintes aí, sempre à frente. Nós estamos aqui para ajudar e contribuir com o nosso mercado. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, Ginaldo. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, aqui com a gente, analisando o mercado, analisando aí a variação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia positivo, você vai ver na tabela daqui a pouquinho, altas até expressivas de 10, 12 pontos aí nos principais vencimentos. No entanto, o Ginaldo lembrou que tem um fator técnico muito importante, o fato do mercado ter já batido pela terceira vez nos 12 dólares por bushel e não ter conseguido romper esse patamar. É um patamar técnico e, portanto, mostra um pouquinho do mercado meio que saturado em relação a esses preços. A tendência natural agora é de que haja uma correção desses preços, uma realização de lucros, para que o mercado possa tomar fôlego de novo. Na observação, na visão do Ginaldo, esse novo patamar seria os 11,50, a volta aos 11,50, e depois disso, sim, com fatores novos, o mercado poderia, portanto, alcançar aí de volta os 12 dólares por bushel, quem sabe até superar esse patamar de preço. Vamos ver os preços de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Você vê aí na tela, janeiro, fechando a 11 dólares e 91 centes por bushel, uma alta de 10,5 pontos. Para março, 11 dólares e 92 centes por bushel, 11,25 de elevação. Para julho, 11 dólares e 86 centes por bushel, subindo 12,5 pontos. E o agosto, 11 dólares e 65 centes por bushel, uma alta de 11 pontos. Vamos ao milho. Dezembro, 4 dólares e 26 centes por bushel, 3,25 de alta. Março, 4,33, 5 de alta.
Maio, 4 dólares e 36 centes por bushel, 5,75 de elevação. E o julho, 4 dólares e 36 também, alta de 5,5 pontos. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo também encerrando de forma positiva, dezembro 5,98, beliscando, portanto, os 6 dólares já o vencimento de dezembro, 5,5 pontos de alta. Março, 6 dólares e 4 centes por bushel, 5 de alta. O maio, 6,7, 6 dólares e 7 centes por bushel, 4,75 de elevação. E o julho, 6 dólares e 1 cento por bushel, 3,5 de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.